Olá pessoal, tudo bem? Então chegamos a mais um dia com aulas de matemática. Hoje, na aula de hoje, nós vamos iniciar um novo capítulo, último capítulo, porém eu vou dividir esse capítulo em duas aulas, certo? A de hoje e a próxima, para os vídeos não ficarem muito grandes, tá ok? Então vem comigo e vamos para a aula. Então o último capítulo, para a gente fechar todos os assuntos do sétimo ano, fala sobre noções de estatística e probabilidade. Nessa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre a estatística, tá ok? Pesquisa estatística e termos relacionados. Ficou aí, apareceu essa parte da população em amostra, mas eu falo já sobre ela, tá? As pesquisas estatísticas são bastante usadas em diversos setores da sociedade e, geralmente, são utilizadas para ajudar a tomar decisões sobre o tema pesquisado, sobre algum tema que foi pesquisado, certo? E aí temos que a população estatística corresponde a todos os indivíduos que são afetados pela pesquisa. Por exemplo, o professor fez uma pesquisa com os alunos do sétimo ano A para saber qual disciplina favorita deles, qual é a disciplina favorita deles, né? Então, a população é todos os alunos do sétimo ano A, certo? Por quê? Porque todos eles é que vão ser afetados pela pesquisa. Quando der o resultado assim, os alunos do sétimo ano A gostam mais de matemática. Então, quer dizer, foram todos os alunos do sétimo ano A que foram afetados, no caso, que foram envolvidos na pesquisa e no resultado da pesquisa também. Já a amostra, vou colocar aqui, é uma parte da população, é somente um pedaço. Por exemplo, o exemplo anterior colocou que na pesquisa foi feita pesquisa com a população inteira. Só que a amostra é quando não dá para utilizar a população inteira. É muito grande ou muito difícil de ter acesso a toda a população. Então você tira apenas uma porcentagem dessa população, faz a pesquisa com ela e o resultado verifica-se para todos. Por exemplo, uma emissora de televisão deseja fazer uma pesquisa entre seus telespectadores para saber qual programa mais agrada em determinado horário: humorístico, esportivo ou musical. Bom, se a gente pensar um pouquinho, não vou fazer propaganda para nenhuma emissora de televisão não, mas vocês imaginem aí, qualquer canal de televisão que vocês assistam. É impossível ele perguntar para todas as pessoas que assistem esse canal o que é que ela gosta mais. É impossível, não dá. A maioria das emissoras são de São Paulo, Rio de Janeiro, né? A maioria fica por lá. Eles não vão aqui em Alagoas, lá no Acre, Roraima, até mesmo na periferia de São Paulo. Eles não têm condições de perguntar para todo mundo. Então faz uma pesquisa. E como seria determinada essa amostra, né? Eles tentam variar ao máximo as pessoas, certo? Eles perguntam para homens, mulheres, crianças, adolescentes, adultos, idosos, branco, preto, rico, pobre. Eles fazem a maior distinção possível do público. Por quê? Porque assim também vai ter uma distinção na resposta de cada um deles, certo? Por exemplo, vamos supor que na pesquisa deles eles perguntassem somente para mulheres. Se eles pegassem uma amostra somente de mulheres, teria chance de um programa esportivo ganhar isso? Muito difícil, né? Muito difícil. Não vou dizer que... Eu sei que tem várias mulheres que gostam de esporte, que praticam esporte, mas a gente sabe que no universo feminino não é uma prática tão comum assistir aos programas esportivos. Futebol, vôlei, né? Corrida. Não é uma prática muito comum. Então, será que essa amostra seria bem pega, teria pego uma amostra boa? Provavelmente não, por conta disso. Por isso que eles precisam pegar a maior variedade do público: homens, mulheres, crianças,
idosos, jovens, adolescentes, adultos, para saber mais ou menos, quando fizer uma base geral da população, eles terem a ideia do que a população geral quer. Olhando apenas uma amostra, pensar que o geral escolheria aquele determinado programa, certo? Então a amostra é quando a gente não pode pegar todos, a gente pega apenas uma parte dessa população. Só que a amostra ela deve ser bem organizada, certo? Não é para pegar qualquer amostra, tem que pegar uma amostra bem organizada. E agora vamos falar sobre variável e valor variável. Isso daqui é bem simples, uma besteira na verdade, tá? Vamos considerar aqui a questão formulada em uma pesquisa. Qual o seu esporte favorito? Então, qual o seu esporte favorito? A variável aqui é esporte. O nome esporte é variável. Por quê? Porque é ele que vai fazer você pensar no que você vai responder. Ah, futebol. Ah, basquete. Ah, vôlei. Ah, corrida. Ah, ciclismo. Enfim, qualquer coisa. Então, esporte é variável. É a palavra que varia na sua cabeça, faz você pensar o que você vai responder. E a sua resposta, né, é o valor variável. É o valor que você está dando. É o que vai fazer crescer na pesquisa. Se eu botei futebol, quer dizer que vai ser anotado um pontinho lá para o futebol. Se eu botei karatê, então vai ser anotado lá um pontinho para o karatê. Então esse é o valor, certo? O que você responder na pesquisa é o valor. E o que faz você pensar é a variável. Beleza? Isso é bem simples, na verdade, é bem só para a gente ter ideia do que é que está se tratando isso daí, certo? E agora aqui um pouquinho mais a fundo, vamos também só dar uma pincelada para o vídeo não ficar gigante. Frequência absoluta e frequência relativa. Frequência absoluta é a quantidade de vezes que cada coisa aparece. Então tá aqui uma pesquisa feita, né? Claro que foi só uma hipótese de pesquisa, isso daqui foi eu que inventei os resultados, mas suponho que estava tendo um evento em algum lugar aí, numa universidade, como foi colocado aqui, e foi perguntado para alguns dos alunos lá, dos envolvidos que estavam no evento, de onde eles eram. E aí teve resposta: São Paulo, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro. Aí outros: São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Alagoas de novo, Espírito Santo, São Paulo, Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Alagoas. Então, frequência absoluta é a quantidade de vezes que cada item desse apareceu. Frequência absoluta de São Paulo: 1, 2, 3, 4, né? Então, frequência absoluta de São Paulo, 4. Frequência absoluta de Alagoas, aí você vai contar quantas Alagoas apareceu. 1, 2, 3, certo? Então, isso é a frequência absoluta. Então, observe que a amostra da pesquisa é constituída por 15 indivíduos, certo? A variável foi o estado de origem, é o que fez a pessoa pensar para poder responder. E os valores variáveis foram cada resposta deles, né? São Paulo, Alagoas, Bahia, esses são os valores variáveis. Beleza? E aí o valor absoluto, né, a frequência absoluta, como eu acabei de falar para vocês, fica dessa forma aqui, ó. São Paulo tinha 4 votos, Alagoas tinha 3 votos, Bahia tinha 2 votos, Rio de Janeiro tinha 2 votos, Espírito Santo 2, Pernambuco 2. Isso é frequência absoluta, tá ok? Agora o valor relativo ele já vai ser uma porcentagem, certo? Do valor que a gente quer em relação ao total. Vou dar um exemplo para vocês. Suponha que São Paulo aqui tivesse 10 votos e você só visse isso. Esquece o resto, tá? Não aparece nem Bahia, nem Alagoas, nem Pernambuco, nem Espírito Santo. Só aparece São Paulo. Aí aparece São Paulo 10 votos. Você ia pensar o quê? Muito voto ou pouco voto? Suponha.
você pense só 10 votos. São Paulo tão grande, só teve 10 votos, mas aí você observa que o total era 15, tá? E aí você diz, eita, então é muito mais do que a metade. Muito mais do que a metade era só de São Paulo, então é muito, né? Agora você observe e pense o seguinte, os mesmos 10 votos, se tivesse 1000 pessoas e só 10 de São Paulo, seria muito pouco, né? Então, por isso que a frequência absoluta, ela não diz muita coisa pra gente. Ela só dá um valor ali, 4. Mas esse 4 é muito ou é pouco, né? Aqui o 4 foi o maior de todos. Então quer dizer, tem mais gente de São Paulo. Mas você poderia pensar, só 4? Então vai depender da quantidade de pessoas que você está perguntando. E aí quem diz melhor esse resultado, se é muito ou se é pouco, é o valor relativo, é a frequência relativa. Então, para descobrir a frequência relativa, você vai dividir o número de quantidade, valor, né? Valor variável, pelo total de pessoas perguntadas, pela amostra, certo? Então vai ficar dessa forma. Os valores absolutos dessa pesquisa, quando eu fizer essa divisão, no caso, o total era 15, né? Total era 15. Quando eu dividir cada elemento por 15, eu vou ter os valores relativos. Vai ficar dessa forma aqui, ó. São Paulo. Aí eu fiz, ó, já falei para vocês que uma fração indica uma divisão, né? Então 4 dividido para 15, que era o total, 4 foi o tanto de votos, 15 era o total. 4 dividido para 15 deu 0,2666, né? 0,2666. Esse daqui é um valor relativo, só que é importante a gente colocar ele na forma de porcentagem. Então é muito simples colocar na forma de porcentagem, tá? Sempre vai aparecer essa vírgula aqui, sempre, sempre, sempre. Então você vai fazer o seguinte, para colocar na forma de porcentagem, basta você colocar essa vírgula 2 casas mais para a direita. Você conta 2 números e bota a vírgula de novo, ó. 1, 2. Coloca aqui. Então vai ficar 26,66% das pessoas eram de São Paulo. Vamos ver Alagoas agora. Alagoas tinha 3 votos, o total de 15 pessoas, a gente vai dividir 3 dividido para 15 dá 0,2. Como eu falei, para a gente colocar na forma de porcentagem, a gente tem que andar a vírgula 2 casas para a direita, né? Contar 2 números. Só que quando você conta aqui em Alagoas, ó, 1, cadê o outro? Não tem. Então você acrescenta um 0 e anda outro. Por isso que ficou 20%. Ah, professor, por que não apareceu a vírgula? Só se você quisesse colocar vírgula 0. Mas 20,0 é a mesma coisa que 20. Então deixa só 20. Tá? Então tá aqui 20% das pessoas nesse evento lá na universidade eram de Alagoas. Da Bahia, pega o 2, que é a função, o valor da Bahia, né? E aí divide pelo total, que é 15. 2 dividido para 15, 0,1333. Para colocar na forma de porcentagem, é só andar com a vírgula 2 casas para a direita. 1, 2, 13,33. A mesma coisa aconteceu com Rio de Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco, porque a quantidade dos 4 estados eram a mesma. Beleza? Então, tá aqui a forma relativa, ela interpreta melhor os dados, tá? Do que a absoluta. A absoluta vai dar números, às vezes esses números não condizem muito com a realidade, mas o valor relativo ele é mais preciso, tá bom? Quando a gente olha em porcentagem, a gente consegue ver melhor os resultados. Beleza, pessoal? Então o que eu tinha para trazer hoje para vocês é isso. Deixa aí um like no vídeo, tá? Se inscreve no canal, me ajuda aí. Se você gostou do vídeo, comenta aqui se você tiver qualquer dúvida, beleza? Até a próxima, galera. No próximo vídeo a gente continua esse assunto para finalizar todos os assuntos do 7º ano. Eu conto com vocês. Até mais. Tchau, tchau.